muito bem-vindo ao podcast 24 Empodera aí, Cris. O seu espaço de conexão, histórias reais e transformação. Aqui quem fala é a Cris Silva, sou psicóloga, mentora de negócios, CEO da do Cris e apresentadora desse projeto que é feito com amor e com muito afeto. A cada episódio, a gente se conecta com histórias que aquecem o coração e acendem ideias que transformam vidas e negócio. Antes de começarmos, eu quero agradecer aos nossos apoiadores. Ó, meu coraçãozinho aqui pulsando. A Unima EAD, a do Cris Exclusive, aos nossos parceiros, o professor Henrique Niedmaia, ao nosso diretor técnico, Marco César, ao nosso assistente técnico, que é o Júlio César. Sem eles, gente, nada disso seria possível. É eles que fazem todo esse suporte pra gente e fazer com que esse podcast seja surreal para que você tenha insights e novas ideias. E para que isso aconteça, você já sabe, mas eu vou repetir. Se inscreva, salve, compartilhe com todos os seus amigos, inimigos, grupo de firma, grupo de vizinho, grupo de condomínio. Compartilhe, porque o que é bom precisa ser compartilhado. E aqui é conhecimento e inspiração na veia. Hoje, eu tenho a honra de receber uma daquelas pessoas que transforma o que nos toca, o que toca na gente. Que pega uma panela, um carrinho de pipoca e um sonho. E faz disso uma resolução. Eu sei que você já sabe quem ele é, mas eu vou te dizer que ele é um ex-pipoqueiro de rua, hoje empresário, mentor, palestrante, apresentador e autor de livros. Livro Pipoca na Panela, Resiliência no Coração. Ele é a prova viva de que a vida pode estourar de possibilidades, mesmo quando tudo parece estar parado. E hoje vamos conhecer a história real por trás das pipocas coloridas que encantaram o Brasil, que foram parar até no Fantástico, no quadro Tive uma Ideia. Toshio Ito, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Estou muito honrada de ter você. Nossa régua subiu. Que legal, Cris. Fico feliz, né, pelo convite. Muito obrigado para você, para todo mundo aí, né, que já vem acompanhando esse podcast incrível, né, vem trazendo aí muitas histórias transformadoras. E eu acho que, assim, né, quando a gente busca uma inspiração e quando a gente está principalmente envolto, às vezes, nas dúvidas e nos problemas, né, a gente costuma ter um problema de ficar olhando muito para si ou focando no problema, quando nos momentos mais difíceis, por exemplo, que eu também passei empreendendo, era naquela hora que eu olhava cases de sucesso, cases de insucesso, onde que a pessoa está errando para eu evitar, né, aquele erro. Então, assim, esse seu podcast, acima de tudo, né, pode ter certeza, né, vai estar transformando ao longo do tempo vidas, histórias, nem você vai ficar sabendo disso, mas pode ter certeza vai tocar e transformar pessoas. Então, parabéns, estou muito honrado aqui de estar contando com você. Muito obrigada. Olha, isso aí já aquece nosso coração. E, Toshio, eu tenho a honra de te dizer que o nosso podcast está transcendendo o Brasil. Está na Indonésia, já está chegando em Portugal, chegando na Argentina. Então, quer dizer, os brasileiros de lá estão assistindo a gente e já estão se empoderando. Fora que o Brasil inteiro está nos assistindo. Nós temos capitais e essas estatísticas o YouTube me deu ontem. E essas estatísticas eu fiquei assim, uau! Sabe? É gostoso de ver que esse projeto tá ganhando asas e tá voando. Perfeito. Você já sentiu como que vai ser o nosso episódio de hoje? Então já prepara coração e, claro, pipoca quentinha, porque o papo hoje é sobre resiliência, sobre empreendedorismo e transformação com sabor de verdade, né? Porque você é muito verdadeiro em tudo que você faz, né, Toshio? Como que foi essa trajetória? Porque você, aos 36 anos, decidiu empreender e com essas delícias que caiu no gosto, na boca de todo mundo. Pois é, né, Cris? É aquela história que eu acho que se conecta com muitas pessoas, né? Por isso que nas palestras também há uma conexão muito grande, porque o que mais temos aqui, né, no Brasil, em outros países também, mas essa necessidade, às vezes você está num certo momento de vida onde
no desenho que te contam quando você é criança, né, que você vai estudar, que você vai fazer uma faculdade, você vai arranjar um serviço, um emprego, e numa certa idade vai ter família, vai estar bem sucedido. Pelo menos esse seria o storytelling tradicional. Seria bom se fosse tudo tão simples assim, mas... E para todo mundo, né? E mas para não todo é mundo, todo mas mundo. normalmente não é. Não é. Então, assim, naquele momento, né, eu tinha estado já um tempo fora do Brasil, né, então eu me conecto muito também com os brasileiros que estão, né, batalhando aí nos outros países, também com seus sonhos. Mas era um momento que depois de um tempo no Japão, conheci minha esposa, a gente estava aqui, né, falando, vamos para o Brasil para casar, conhecer as famílias e começar a fazer o nosso pé de meia, né, para pensar em projetos, para pensar o que fazer. Porém, né, naquele momento, ao retornar para o Brasil, né, tivemos que ficar aqui por questão de saúde de familiares, e só que a gente estava com pouco capital para começar, porque pegou assim a gente de surpresa, viemos para ficar 3 meses, e no final a gente tinha que ficar, e como que você vai fazer, né? Mas assim, já tinha ideia ideias de negócios. O plano B era a pipoca, e independente do plano A e plano B, eu já estava exercitando, fazendo os chamados planos de negócio, né? Até pelo próprio Sebrae, online, eu já estava estudando. Mesmo estando lá no Japão, você já tinha essa visibilidade? Eu já tinha, ideia, eu né, já tinha acesso, né? Eu já queria entender, porque eu não sabia o que era empreender. Eu nunca pensei antes em empreender. Então, né? lá no Japão, você era CLT? Era CLT, né, em fábricas, assim como no Brasil, antigamente, eu trabalhei muitos anos com publicidade, né? Então, minha formação começa ali já com publicidade, com marketing, com comunicação, e só que depois, eu estava chegando uma idade, eu vou falar assim, poxa, eu não quero ficar para sempre numa fábrica, e eu acho que empreender vai ter que ser a única solução. Mas, por outro lado, na hora que a gente se vê tendo que começar com um negócio simples, com pouco dinheiro, mas ao mesmo tempo eu já estava fazendo estudos de coisas potenciais. A pipoca é um produto que todo mundo gosta, né? E faltava inovação. Não se falava muita coisa de inovação em pipoca. Encontrei ali uma oportunidade de negócio. Poderia começar com pouco dinheiro. Eu utilizei da criatividade dos muitos anos de publicidade, de gráfica, de desenho, né, para fazer um carrinho diferente, uma forma diferente de apresentar as embalagens, né, quando eu trabalhava na rua. Mas era aquela coisa simples, assim, né? Mas isso já foi um diferencial, né? Então, eu costumo dizer que às vezes você não tem todos os recursos para fazer aquilo tudo que você quer, mas a criatividade é aquele principal recurso que nós podemos ter ou desenvolver, para que a partir dela você possa fazer algo diferente. Seja você esteja vendendo brigadeiro, seja você tendo uma clínica, né? Ou então você tendo uma fábrica, ou seja, essa cultura da criatividade e inovação. De uma certa maneira foi isso, uma necessidade, eu tinha que começar a trabalhar para gerar renda. Eu tinha pouco dinheiro, né? Eu estava recém-casado. E aí entra uma questão da mentalidade, porque imagina, né? Às vezes você... Voltando ao que a gente estava falando no começo, né? Você está numa certa idade, 36 anos, seria o momento de você começar a colher frutos. E aí você se vê como ambulante. Eu tenho até alvará até hoje, né? Porque eu vamos fazer tudo certo. Exatamente. Não existia MEI naquela época, infelizmente. Mas assim, então vamos pegar o alvará, vamos trabalhar onde é permitido e vamos começar a fazer as coisas. E mentalmente enxergar que aquela jornada não seria nossa, agora com essa idade, fui publicitário, trabalhou no Japão e agora vai ser pipoqueiro de rua, mas assim... Ambulante. Diminuindo-se, né? Então eu falei, não, se é para ser um pipoqueiro, ambulante, então que eu seja o mais legal pipoqueiro, o mais legal ambulante. Eu começo a contar para mim a minha história. Dentro da minha cabeça, eu não era um simples ambulante. Se eu queria me tornar empresário, então eu tinha que me sentir empresário. Eu tinha que me entender como empreendedor e como empresário. Então isso começa a fazer a diferença no momento em que você não começa a desprezar. Só porque é pipoca, eu sou ambulante, então eu vou vender como todos os ambulantes fazem. Não, eu sou empresário, ambulante, mas eu sou empresário, então eu quero inovar, eu quero crescer. Então, eu começo desde já fazendo coisas diferentes. Independente se eu estou na rua, se eu estou com uma mesa, ou se eu estou dentro de uma loja, o que seja. Isso acho que foi o fator principal. E, claro, a minha esposa, né, a Suzana, ela... enxergar isso comigo, sonhar esse sonho juntos, sabe? E encarar com alegria tudo aquilo. É como se você estivesse brincando. Até vou colocar uma roupa aqui, eu vou brincar, eu vou me entregar e eu vou contar uma história bonita. No futuro eu vou me orgulhar disso, mesmo sem ter certeza nenhuma que ia dar certo. Mas isso te fortalece mentalmente.
Olha, surreal todo esse contexto da sua fala. Você que está assistindo nosso podcast, você já deve mandar compartilhar esse conteúdo para todo mundo, porque o que o Toshio trouxe pra gente, ele tocou na alma. Porque não importa da forma que você vai começar. Às vezes você tá só se justificando. Não vou começar porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho espaço, eu não tenho isso. Não tem idade, não tem estudo, eu não tinha faculdade naquela época. Exatamente. Então você se justifica com tantas coisas que você diz que não tem, mas se você tiver a mentalidade de empresário, se você se reconhecer como empreendedor, você utilizando a sua criatividade, aquela criatividade de criança, porque você quer conhecer criatividade, olhe para uma criança. Sim. Ela consegue pegar esse celular e fazer de um cavalo, e vai ser o cavalo que vai voar, né? Então, é incrível. Observe. Tem gente que chega para mim, Toshio, que já deve ter chegado, eu não vou fazer porque eu não tenho criatividade, né? Mas é só se colocar para dentro, se olhar para dentro e você tirar essa criança tá dentro de você, porque ela é criativa, né? Toda criança é criativa. Então, ó, já deu uma aula aqui, tá? Esse podcast aqui, se acabasse agora, já tava transformador, né? É o resumo, vamos fazer, já serve como recorte. Já serve como recorte, porque ele é o resumo. Ô, Toshio, pipoca, coragem, criatividade que você acabou de falar. Como que você enxerga a pipoca nesse universo transformador e como que surgiu a ideia do Pops Fantasy? O que ele representa hoje, sim, na tua vida? Claro, ele tem a ver com uma parte do meu propósito. A missão, que na verdade é o propósito da Pops Fantasy, né? Desde o começo eu tinha que criar alguma coisa que fosse simples e fácil de qualquer um entender, do meu colaborador, para ajudar a criar a cultura da minha empresa e também para passar essa imagem para o mercado, né? Então a gente colocou 3 letrinhas muito simples, Cris, que é o S de surpreender, encantar, o E de encantar e I de inovar, que é SEI. Se você juntar ele, né? Sim. Vai dar um anagrama de SEI. Eu sei surpreender, encantar e inovar. Eu ensinei, eu falei para você, igual eu tô falando para você, surpreender, encantar e inovar, é SEI. Agora você sabe qual que é o propósito da Pops, não sabe? Sim. Sim. Então, assim, ao momento a partir dali, você tem algo simples. É importante a gente ter algo que move o nosso coração. E é claro, veja bem, quando você vai abrir um negócio, não é só coração, você está abrindo algo para gerar lucro. Sim. Mesmo que você queira abrir uma OSC, né, uma ONG, uma OSC, ele precisa ter lucro. Você vai distribuir esse lucro, você vai ter que ter lucro para o negócio crescer. Sim. Mas ele tem um outro componente, que é o componente de você enxergar qual o motivo da existência daquilo. Isso é muito importante. Sim. Porque eu costumo dizer, né, que nos momentos das dificuldades, quando o dinheiro não vem, se você não tem um propósito, motivo a mais pelo qual você vai lutar, fatalmente você vai abandonar aquilo. Porque pensa só no lucro e no dinheiro. Sim, se o dinheiro não vem, então qual o motivo de continuar? Exatamente. Aí você vai casar esperando beleza, né? Eu caso somente pela beleza. Um dia, gente, desculpa falar, mas a nossa beleza muda um pouquinho com o passar do tempo. E para todo mundo, e mesmo fazendo botox, não adianta, muda mesmo. Então, se você, obviamente, estiver junto por causa de uma única coisa apenas, né, material, aquilo, no momento que aquilo for, o outro lado deixa de existir. Você é um amor, você é metade, minha cara. Tudo bem, pode ser cara metade, mas você é a razão total da minha vida. Meu Deus do céu, gente, não joga tanta responsabilidade no outro, porque no dia que o outro morrer, se era a razão, você não tem mais razão para viver. E é onde você entra em grandes problemas. Então, exatamente, complementar. Tá? Assim, eu tenho o meu propósito, que é aquilo que me movimenta, né? Que era surpreender, encantar e inovar, porque nos momentos mais difíceis, nos momentos mais alegres, eu estou pensando num produto, num sabor que possa fazer o quê? Possa fazer a outra pessoa dizer, uau, né? Que legal, que coisa que eu vou dar de presente, eu vou comer, eu vou me presentear, né? Isso vai ser bom para mim. Então, vejam bem, estou falando isso, seja você trabalhe né, seja você um cirurgião dentista, alguém que trabalhe com estética facial, que você trabalhe com estética corporal, com produtos, né? De que maneira isso é bom. E, ao mesmo tempo, você está trabalhando o produto como uma forma de inovar e de conquistar um espaço que antes não havia, né? Que não existia ainda essa inovação na área. Hoje tem muito, né? Hoje até a palavra virou clichê, inovação. Exatamente. Mas o significado dessa palavra no agir, que é você inovar, é você pegar algo e transformar. Mas de que forma você vai fazer isso no seu nicho? E pelo jeito aqui você fez a inovação acontecer
de fato. Sim, né? Porque aqui não é só uma pipoca. Isso aqui Isso. tem história, essa pipoca. Pipoca colorida. Porque, assim, quem vê é só uma pipoca, mas não. Uhum. Você carrega Sim. todos esses sentimentos, essa missão, esses valores da tua empresa que você construiu para que os seus colaboradores, a construir Uhum. esse produto, ele se sinta pertencente e saiba defender e organicamente muita gente conhece Uhum. as pipocas coloridas do Toshio. Uhum, exatamente. Então, e a gente sempre faz nessa entender que assim como a pipoca ela é um milho, é um grão que no calor ela se transforma, Sim. né? E esse é até um dos pontos talvez, né, de um dos temas de palestras mais requisitados é justamente onde eu faço uma teatralização desses 3 momentos, né, onde a gente coloca o simbolismo por trás do grão, onde tudo começa, o piruá, que para quem não conhece, né, aquele grãozinho que você não estoura, ele resiste ao calor, não estoura, e a pipoca em si, né, que na verdade ele mostra a sua melhor versão. O grão é a transformação, né, que no calor, ou seja, nos momentos dos desafios, das dificuldades, é onde somos testados, na verdade. Sim. E todo momento de grande teste, né, de grande dificuldade, normalmente o que eu aprendi ao longo de décadas aqui, né? Que ele sempre tem algo muito bonito esperando você. Agora, você ter a resiliência, você ter a sabedoria de aprender com aquilo que você está passando e a paciência que precisa ter, mas se você conseguir ter esses elementos, você vai se ver numa melhor versão. Agora, se aqui é para fazer a pipoca uma melhor versão, para que fazer a de sempre, que é branca, né? Então, vamos fazer cada cor um sabor diferente, vamos fazer alguma coisa e acho que essa aqui... Que aí é o ponto da inovação. Aí é o ponto da inovação. É você fazer a sua transformação, mas se for para você se transformar e se tornar a mesma pipoca de sempre, então, peraí, eu acho que não. Então, vamos, já que passou pela dificuldade, vamos nos transformar, mas vamos ser melhor. Sim. Porque senão, se você ficar no mesmo patamar, você volta a fazer os mesmos erros, bobagens de sempre. Então, não. A gente sempre tem que ter a nossa próxima melhor versão, né? Até porque, logo no início, quando você decidiu trabalhar com pipoca, com pouco recurso, você falou assim, se for para ser ambulante, eu vou ter o melhor carrinho, vou dar o meu melhor, vou fazer com que as pessoas não comem só a pipoca, ela tem uma experiência, porque é isso que você, Toshio, e as tuas pipocas, e até algodão doce que eu tô vendo aqui, que você, além das pipocas, você também evoluiu, né? Você evoluiu também para o algodão doce. Quando você traz essa metáfora da pipoca. Como é que o Toshio se enxerga nessa metáfora da pipoca? Porque vem o grão, né? Vem o processo do aquecimento, vem a transformação. Como que o Toshio se olha a partir da metáfora da pipoca? Olha, Cris, eu vejo assim, como eu falei, né? Assim, a pipoca é sempre tem a metáfora da transformação, mas eu acho que as cores, né? Quando a gente pega igual a pipoca fantasia, né? Que eu coloquei o nome fantasia por conta disso, né? Essa porque questão é uma fantasia. É uma fantasia, a gente não se desprender, como você falou, né? Daquela criança interior, do eu interior, né? Então, a cada vez que existe algo que eu me transformo, eu preciso ser sempre a pipoca vermelha, porque quando eu aprendi a receita, né, eu fui, já que eu vou ser pipoqueiro, então eu comecei a procurar o quê? Fui conversar com pesquisa de mercado, né, fui conversar com pipoqueiros, fornecedores, quem fabricava carrinho, como funciona, como que vende na porta de igreja, e fui tentando pegar o máximo de informação, porque não é fácil você começar um negócio, né? E sem informação fica muito mais difícil, Exato, né? É uma coisa que você normalmente não para estudar, não vou fazer uma faculdade para ser pipoqueiro, deveria, porque vocês aprenderiam bastante. Mas, assim, e aí uma das coisas, a receita que algumas regiões fazem é a pipoca vermelha. Então, é claro que a gente evoluiu isso, mas falei, por que todo mundo só faz pipoca vermelha? Né? Então, por que não colocar mais cor? Então, assim, se for para dizer como que eu me enxergo na transformação, essas cores, é assim, ou seja, cada situação que se passa, eu não preciso ser sempre o vermelho, eu posso ser o azul, eu posso ser o cor-de-rosa, eu posso ser amarelo, todas as cores do infinito, porque é esse processo, porque a cada momento de desafio que a gente enfrenta, né, a gente sempre pode sair dali diferente, tem que sair diferente, mas para melhor também, né? Então, essa questão de brincar com as cores, né, na verdade também é brincar com as nossas multifacetas que nós temos, e normalmente, Cris, você fez, por exemplo, Empretec, né, que a gente, que é Empretec, é um seminário fantástico,
fantástico que o Sebrae aplica de transformação conhecimento, que assim é obrigatório para o empreendedor que quer ter realmente se conhecer e poder crescer. E a gente encontra o quê? Muitos comportamentos diferentes que precisamos modelar, precisamos melhorar. Exatamente. Não é? Então, assim, aprender a conhecer todos esses nossos lados, pontos fortes e fracos, o que é fraco que eu posso desenvolver, está nessa constante possibilidade, abertura de evolução, entender que somos falhos, entender que também somos fortes, mas podemos ser melhores se a gente tiver esse espírito de crescimento, de transformação contínua, né? E ressignificar, que normalmente a gente fala que pipoca, o cara é pipoqueiro, no futebol é aquele que na hora H ele pula fora, ele não vai, mas não, que você sempre, olha, tá pegando fogo ali, ó, dá os seus pulos, arranja um jeito, resolve, cresce e aí continua a sua jornada. Mais ou menos isso, eu acho. Não, isso é incrível. E quando você traz a imersão do Empretec, eu vi, e na tua fala, eu já vi a ICCS, né? Principalmente a busca por informação, porque muitos empreendedores que estão nos assistindo, muitos empresários que estão nos assistindo aí, ele às vezes quer fazer inovação, quer mudar, quer fazer algo diferente, mas não busca informação, não vê o risco do negócio, né? Não vai fazer um planejamento, não cria outras rotas, né? Então, isso é importante, porque você trilhou todo esse caminho de buscar informação. Realmente não tem faculdade para muitas coisas. Na faculdade, a gente tem muita teoria, mas na prática, a prática é a verdade nua e crua. A gente se depara com um obstáculo, com dificuldades que a gente não vai conseguir perguntar para o professor, porque nem ele vivenciou isso, né? É muito eu. Então, é importante, sim, que a gente busque informação, mas que aceite que você não é forte 100% o tempo todo. Mas tudo bem. Tudo bem, você pode buscar ajuda, né? Exatamente. Isso é importante. E essa ajuda pode vir de um livro, como esse, o livro da Metáfora Linda. Ô, Toshi, o que inspirou você a escrever esse livro, Pipoca na Panela? Vou pegar ele aqui. Sim. Ô, Júlio, vou pegar esse livro aqui porque, ó, é Pipoca na Panela, Resiliência no Coração. O que fez? Qual o momento, assim, o que fez você escrever esse livro? E qual o momento, assim, mais marcante para você, quando você falou assim, vou escrever o livro, e você tá nesse construto da escrita? Mostra ali pro pessoal de casa, Toshio. Deixa eu pegar aqui, ó. Aí, Pipoca Júlio, tá na dando Panela, certo? Resiliência no Coração, tá? Você pode estar entrando ali no meu... Entra no meu Instagram, Toshio Ito. Vocês vão colocar aqui provavelmente, né? A anotação, e aí você pode entrar em contato ali. Tem no Linktree para você clicar ali e fazer o pedido. Você responde se alguém for perguntar alguma coisa Eu respondo não só do livro, né? Muitas informações, troca de ideias sobre... Vamos botar o livro aqui que vai pegar né? aqui, fica mais fácil. Então, assim, se você quer empreender e tem dúvidas e tá empreendendo já, eu deixo bem aberto, né? Bom, com relação ao livro, Cris, como que são as coisas, né? É claro que eu já estava numa jornada na época da pandemia, quando eu vi, e a minha empresa também foi muito afetada, né? A gente se viu praticamente ali à beira de fechar. Nossos produtos, eles iam muito para pontos de venda espalhados aí pelo Brasil, mas pegava cinemas, quiosques, padarias, conveniências de estradas, mas quer dizer, quase todos esses pontos, tirando o supermercado que nós não estávamos, né, muito presentes, quase o resto todo parou. Então, naquele momento também, onde estava muito difícil, eu fazendo todo o planejamento, eu calculava que aquele processo poderia durar algo em torno de quase 1 ano e meio. Eu imaginava que, foi em 2020, eu imaginava que em outubro de 21 poderiam as coisas começar a ter uma melhor resolução. Eu achava muito inocente quem achava que em 2, 3 meses pudesse acabar para aquilo. Né? Eu fui essa inocente aí. Eu pensava que em 40 dias já estava tudo resolvido. Sabe quando que caiu o choque da realidade? Quando eu vi as novelas parar de gravar. Sei. Aí eu falei, gente, isso é sério. Não que eu fosse cética, mas eu acho que era um medo tão grande que a gente estava vivendo, né? Que eu fiquei nessa vibe aí. Depois melhorei isso. Isso, essa é aquela fase que você pode optar pela negação, exatamente, né? Ou outra de você, então, né, enxergar, desenhar cenários, né? Aquele cenário mais positivo, neutro, ou então negativo. E em cima daquilo que eu fiz um planejamento. Naquele momento, que eu vi muita gente também desesperada, quebrando, tendo que recomeçar e tudo mais,
apesar de estar sofrendo com tudo aquilo, mas por ter passado por situações muito difíceis antes também, então, por um lado, eu estava repensando, olhando a minha empresa, mas eu comecei a enxergar, assim, olha, tem tanta gente que está, de repente, quebrando e talvez eles tenham que recomeçar, e de que maneira a minha história pode ajudar essas pessoas a pensar que, às vezes, o momento de maior crise seja justamente a coisa mais bonita, onde você possa se descobrir e crescer ainda mais, né? Então eu pensei assim, olha, eu preciso, acho que escrever um livro, né? Aí eu comecei a buscar informações pela internet, buscar cursos sobre isso. Participei, né, ativamente de alguns cursos de bons editores, né? E a partir dali eu comecei a pensar, escrever um livro, comecei a traçar um livro e tal. Mas no final das contas a coisa não estava indo tão bem. Nesse processo, em 2023, surgiu uma situação interessante, uma oportunidade, né? Um convite para poder palestrar no Japão, para DKCs, ou seja, brasileiros que estão lá, mas numa feira internacional de negócios, que nem eu sabia, mas existia já há muito tempo, né, no Japão. E de repente eu estava lá com o convite, com tudo pago, para eu poder ir lá e falar para brasileiros que estavam lá, né? E imagino você recebendo esse convite, Toshio. Então, isso é uma outra coisa. Desculpa, gente, só estou com a garganta aqui. Foi uma emoção, porque eu já tinha, antes mesmo de pandemia, desde 2015, 2016, eu tinha aquele sonho, 16, 17, falar assim, poxa, um dia eu precisaria ir conversar com brasileiros, que assim como eu, né, estavam lá, e quantos brasileiros que moravam fora, que eu vi sofrendo, porque às vezes quebrava, voltava de novo e ficavam sem esperanças do que ia acontecer, do futuro. Quem mora longe sabe como que é. E eu falava, eu preciso passar alguma coisa. Tinha essa possibilidade. E aí, quando apareceu isso, essa oportunidade, eu falei, nossa, né, era um sonho, há muitos anos eu queria achar um jeito, e apareceu. E aí, 2 meses antes, menos disso, 45 dias antes, uma pessoa me ligou do Japão, um rapaz que tem uma livraria Upstage, é a maior livraria lá do Japão, e falou assim, Toshio, você vai fazer você vai estar fazendo aqui uma palestra, você vai vir fazer a palestra, e obrigado, viu? Você vai fazer a palestra, e agora você vai indicar algum livro de alguém, né? Eu falei assim, indicar livro de alguém? Ele falou, não, eu escrevo o meu. Eu tenho 45 dias para conseguir passar isso. Obrigado, viu, Júlio? Então, e aí eu comecei, bom, eu tinha uma ideia já de um livro, mas falei, eu vou fazer alguma coisa muito específica para esse evento. Eu tinha 45 dias, né, para conseguir pensar, criar. Eu, junto com esse meu clube, que eu já fazia parte, que é o Clube Autores do Brasil, né? Ao qual eu faço parte. Da qual você faz parte, faço né? parte. Então, assim, eu falei, olha, eu vou aproveitar esse conhecimento e vou dar um jeito de lançar esse livro e com qualidade. E foi assim, ou seja, eu apliquei a chamado SMART, né? O método SMART, Sim. certo? De quando você vai traçar uma meta, ele tem que seguir alguns padrões. Mas, de modo geral, você tem que saber o que vai fazer, a relevância disso, o quanto isso custa num período X. E aí eu tive que fazer aquela aplicação enquanto me preparava para a viagem, né? E no final das contas, realmente, né? Naquele prazo, alguns dias antes do que foi possível, né? Foi possível criar isso daqui. Mas por que também, Cris? Veja só. Já existia um desejo de muitos anos de poder me comunicar com eles, né? E com as pessoas. Apareceu a pandemia, eu comecei a me preparar para aprender a escrever, fiz muitos cursos para entender como transmitir a nossa mensagem, né? As técnicas. Então, eu já estava... Então, na hora que apareceu a oportunidade, você já estava preparado. Eu já estava preparado. Que é aquela coisa boa. da sorte, né? Preparo com a oportunidade. Eu acho que sorte é minimizar o nosso esforço. Eu acredito que você já tinha isso introjetado dentro de você, né? E Deus, ele age no silêncio. E conforme você ia se preparando, e ele ia agindo. Sim, no momento certo que surgiu a oportunidade, ó. E aí acho que nesse momento que vem isso, é onde a gente tem que ter a coragem de se autodesafiar. Né? Claro, você faz um planejamento para entender se aquilo não é algo que, nossa, vai exigir um investimento que pode quebrar. Toma cuidado, né? Então, cuidado com os riscos, né, que a gente tem. Mas, assim, é se desafiar, porque, teoricamente,
não dá para fazer um livro em 45 dias com qualidade. Teoricamente, é muito difícil. Você leva mais tempo. E eu tinha que fazer. E outra, eu ainda me desafiei mais porque eu lancei ele no formato de crowdfunding, né? Ou seja, de financiamento coletivo, né? Financiamento coletivo é quando você leva esse sonho para o público, levanta o capital também daquilo para que faça. Por quê? Porque eu queria exercitar uma coisa que a gente passa muito para todo mundo, né? O empreendedor também ele tem que, às vezes, conseguir aprender a fazer seus recursos, mesmo quando não tem. Então, mesmo que eu tivesse dinheiro para o livro naquele momento, o que seria mais legal? Que mais pessoas já soubessem que quando eu lançasse o livro, eu já tivesse centenas de livros já vendidos. E com aquilo eu pagava todo aquele processo, entende? Então, assim, será que no seu negócio também não é possível fazer algo diferente, né? E o exercício é esse. Você pensa, às vezes, né, que você tem investidores, empresários... então fala direto para as pessoas aí. Gostei dessa dica que você vai dar para os empresários que estão em casa. Sim, porque às vezes a gente, né, tem a ideia de que os empresários que são os mais ricos e tudo mais, eles é fácil porque eles têm o dinheiro e eles aplicam o dinheiro deles, né, de uma maneira muito fácil naquilo que eles querem. E normalmente não é assim. O processo é esse exercício de onde eu alavanco o dinheiro, com quem eu compartilho isso, quem eu faço acontecer. Utiliza o mínimo de dinheiro possível, né, para ter o mínimo de risco, de recurso próprio, tá? Alavanca isso através das suas ações. E ele quebra um pouco a forma de que eu pego todo o meu dinheiro, eu fiz uma rescisão, peguei todo o dinheiro da minha rescisão, agora eu vou pegar e vou alugar um espaço, vou fazer a decoração para começar a vender, criar meus clientes. E normalmente, muita gente nesse processo, Cris, infelizmente quebra, porque você não tem, às vezes, o capital para aguentar o tempo de maturação, a divulgação, né? Então, qual que é a ideia? E conquistar o público. Então, começa simples, sabe? Começa de casa. Hoje em dia, você começa vendendo pela internet, seus contatos de WhatsApp, né? Eu faço muitas consultorias para o Sebrae também, né? Eu tenho uma outra empresa que é credenciada para o Sebrae, para treinamentos, palestras, né? Que eu faço geral, e nisso, nessas conversas, então, uma das coisas que eu tento estimular muito para quem está começando, sabe, tome cuidado. Eu sei que às vezes a gente tem um sonho de ter uma loja linda, mas às vezes, assim, é melhor ter o quê? Uma loja linda, que às vezes pode ser que aquilo não te sustente, você quebre e perca tudo, ou é melhor você ter os recursos e a capacidade de aprender primeiro a vender. E quando você se tornar ali muito bom em vender aquilo, né, aí sim você passa a partir para uma próxima etapa, né? Porque são as fases do empreendedor. São as fases. É melhor você ter, às vezes, mais conforto, poder viajar para um lugar mais bacana com as pessoas queridas da sua família, do que, às vezes, ter uma loja linda no momento e, de repente, você perder tudo. Como eu passei por muitos processos assim, eu sei como é doloroso, né? E por isso que eu aprendi também que, às vezes, a gente tem que se tornar melhor vendedor antes do que ter uma melhor imagem, uma melhor loja, qualquer outra coisa, né? Exercite o seu poder de vendas. Com o poder de vendas, as outras coisas vão acontecendo. Uau! Você tá vendo aí, gente? Meu Deus do céu, isso aqui é aula de empreendedorismo, aula de venda, aula de técnica, aula de resiliência que a gente tá tendo aqui com o Toshio. Ele com essa experiência vasta que ele tem e que ele conta, você conta nesse livro, sim, algumas experiências e Toshio, eu quero fazer uma pergunta assim mais profunda para você. Claro. Quando a gente fala de pipoca, de piruá, né? Nesse seu processo de construção, desde lá do vendedor, o ambulante lá de pipoca até hoje, teve muitos piruás na sua vida? Piruás que não se transformou em pipoca e que você aprendeu algo? Ah, sim, né? Eu acho que tem muitas coisas que você... decisões, né? As decisões... tudo aquilo que a gente vive hoje é resultado de decisão passada. Decisões positivas, que foram melhores ou piores, né? Então, assim, eu acho que tem sim... quando você empreende ou quando você se decide fazer o seu melhor, automaticamente você vai estar se expondo para muita coisa. Por isso que muita gente acaba ficando naquilo que se chama de zona de conforto, que de conforto não tem nada. A pessoa normalmente ela está totalmente desconfortável com a vida que está levando, imaginando que mereceria mais, que poderia fazer algo diferente e não é conforto aquilo. É o pior desconforto que existe, é você não se explorar. Mas é claro que quanto mais coisas você faz, por outro lado, você tem uma maior probabilidade de errar mais. E quanto mais você erra, aí vem uma questão
de novo, da mentalidade, Da cobrança, de novo, da resiliência, né? Enxergar que um erro aí é uma questão mais lógica, Cris. A gente tem que, o empresário, ele tem que tomar o cuidado. Se ele é muito lógico, ele tem que trabalhar também a emoção para equilibrar. E se ele é muito emoção, ele tem que trabalhar o lógico. Ou seja, tem que haver uma temperança, Isso, ele tem que buscar isso, senão ele procura você, porque você sei que você trabalha muito bem com toda essa parte, né, da terapia, não é? Então, se você tá, mas como que eu equilibro isso? Procura a Cris, você já está assistindo ela, manda um oi para ela. Então, nos momentos que são difíceis, os piruás, ou seja, que, poxa, eu deixei de tomar uma decisão, né? Ou seja, aquele milho que está no fogo e decidiu, não, eu não quero me transformar, eu vou ficar aqui dentro disso. Na minha zoninha de conforto. Ou então porque foi uma decisão sua, você ficou com medo que, né, de repente, essa transformação, a dor que ela poderia causar seria muito grande. Então, isso a gente só aprende depois que passa a etapa também, tá? Então, por isso, não se culpe, né? Tem uma das etapas, tem uma parte do livro aqui que eu falo sobre autoempatia, porque a gente fala muito da empatia de se enxergar o outro, né? Mas também a gente precisa, eu aprendi no processo que eu precisava também ter compaixão, comigo mesmo. Isso é importantíssimo. Porque nós somos a raiz da nossa vida e aí os galhos e frutos são nossos colaboradores, os filhos, as pessoas que estão próximas. Se eu não me alimento, se eu não estou bem, não tem como. Tem gente que faz tudo para os outros e esquece que ela é a raiz da vida. Exatamente. E aí, nessa falta, você vive se doando. Peraí, né? Para quem é religioso, assim, Cristo até já, ele deu a vida dele por todos. Então, assim, por que você vai querer tirar a sua? Ele já fez simbolicamente ele fez isso. Exatamente. Então, você tem que fortalecer. Os piruás, os erros onde eu cometi, que foram também proporcionalmente muitos, né? Por outro lado, foram isso que me trouxe a chegar até nesse momento, né? E aí o viver cada momento com intensidade, é isso, eu estou no momento que a gente está fazendo isso, eu estou vivendo uma parte do meu propósito também, né? E se não tivesse passado por tudo isso, eu não teria talvez a bagagem para os meus próximos projetos e até para compartilhar com os outros. Entendi. Entende? Então, assim, momentos difíceis, decisões que você fala, olha, claro, tem uma ou outra que eu falo, poxa, aquilo eu me arrependo porque eu sei que isso vai me trazer uma marca para o resto da minha vida, né? E talvez tem coisas que eu não tenho. E eu tenho que isso é uma coisa que eu tenho que lidar. Agora, tem tantas outras que foram positivas. Que bom. Aí você tem que enxergar o lado lógico que eu estava falando, ou seja, eu errei, eu fiz 10 coisas, das 10, 8 deram erradas e 2 ou 1 deu certo. Isso é igual funil de vendas, ou seja, eu tenho que, se você tem uma loja, passa um monte de gente na frente da sua loja. Não é todo mundo que passa na frente da sua loja que vai entrar e comprar, correto? Então, é um funil. Então, passa 1000 pessoas lá, para entrar, de repente, 30 pessoas ali, e das 30, talvez você fechar 20, né? E para você fazer com que ela se fidelize, aí talvez sejam 2. A vida também é assim. Ou seja, se essa é a lógica da vida, então eu estou fazendo 10 ações, uma delas me frutificou, mas o que eu aprendi com as outras 9? Tem muita gente, às vezes, fala assim, poxa, mas eu sofro 9 para ganhar, para celebrar 1. Então, a minha vida é uma droga, porque quase tudo... Gente, a sua vida não é uma droga, a sua vida é a sua vida, assim como é a minha, ou seja, acontece isso. Então, e aí é uma estatística, poxa, que legal. É igual nas vendas, quando a gente fala de treinamento de venda, Cris, a gente fala assim, se para você, a sua taxa de conversão, você precisa ouvir 10 nãos para ter um sim, ou 100 para ter um sim, a cada não que você ouve, o seu trabalho mental, poxa, eu estou um passo a mais perto do meu sim. Se vai ser no próximo, vai ser daqui a 99, tudo bem. Eu não vou focar naquilo que já deu errado, eu não posso me prender pelo... O que eu aprendi com aquilo? Né? O que aquilo me trouxe de aprendizado? Exatamente. Então, 1 deu um grande resultado, 9 são as grandes lições, porque pode ter certeza, se a gente fizesse 9 coisas certas e uma dando errado, você começaria a se tornar tão super poderoso que um dia... bebo. Aí você poderia colocar todas as suas fichas da sua vida num único negócio, e aquele único negócio das 10 para 1 daria errado, e aí você colocaria uma corda e acharia que, pronto, a sua vida não tem mais sentido. Então, a vida nos ensina sabiamente que o natural você vai testar, vai treinar, você vai errar, vai cair igual uma criança quando a gente era. Você cai várias vezes para levantar, mas a criança que existia em nós, ela caía, às vezes chorava, às vezes nem. Às vezes ela levantava, sorria, já estava brincando. Onde a gente perdeu essa nossa criança? Essa nossa essência de criança, né? Disso, entende? Ficamos
estou endurecido, igual os piruás. Exatamente. Né? A gente precisa trazer essa resiliência. E quando você traz essa sua fala dos 9 não e um sim, eu lembrei do livro do Carnegie, né? Que é Mentes Milionária, onde das pessoas que ele treinou, né? Ele era vendedor de seguro de vida. Então, você imagina quantos não ele recebia? E ele decidiu que aqueles nãos... A pessoa não estava dando não para ele. Estava dando não para a situação. Sim. Às vezes a situação não era favorável para ele, mas não era um não para mim. Sim, sim. E aí, tendo essa mentalidade, né, dentro de todo aquele processo do Carnegie, ele falou assim, peraí, então se o não é pra mim, então eu vou conquistar os sim. Então, ele trabalhou em cima do sim. Então, quando a gente pega esses nãos, que às vezes a gente recebe e entende que o não é pra gente, mas é pra situação, a gente sente menos dor. E aí tem essa resiliência, consegue encarar com mais leveza. Não é fácil os não. Sim. Né? E dentro desses não, eu acredito que você tenha recebido muitos, mas eu gostaria de saber, porque ó, eu já tô pensando aqui, ó, no não. Pipoca e o algodão doce não tem nada a ver. Olha, não tem nada a ver. Então, como que você fez para sair da pipoca tradicional? Você já contou que você veio para colorida, veio para essa, mas aqui eu fiquei curiosa. Porque aqui eu já tô dizendo, nada a ver. Conta aí pra nós. É observação, né? Porque, assim, quando eu fazia as festas infantis, por exemplo, a gente levava carrinho, vendia as pipocas e fazia o algodão doce. Assim como inauguração de lojas também, né? Essas coisas que as pessoas servem, pipoca e algodão doce. Então, eu fazia bastante também. Então, quando a gente coloca, né? Acho que a grande inovação da pipoca, o primeiro ponto foi quando optamos, né? Quando a gente conseguiu fazer uma coisa assim, mais simples, que era colocar cores. É claro que a gente melhorou a fórmula, mas o outro ponto que era importante era desenvolver uma embalagem que pudesse dar mais visibilidade e validade para colocar esse produto no mercado, no ponto de venda. E acessibilidade, né? De transporte. Exatamente, né? Então, quando temos uma situação que a gente fazia, ou seja, festa infantil, eu já me contratava pipoca e algodão doce. Eu sabia que ambos faziam um sucesso, né? Então, eu sabia que uma vez que eu estava começando a colocar a pipoca, se eu colocasse o algodão doce, ainda mais aí eu coloco com sabor, com cor e sabor, a probabilidade era de que poderia se casar totalmente e poderia se tornar um complemento também. Uma collab que deu certo. Uma collab que deu certo. Então, e aí tem essa questão, né? Eu tinha clientes que eram de São Paulo, que compravam, na época a gente vendia muito. Hoje, assim, a nossa para pontos de venda, né? Do varejo, do atacado, né? Que é o nosso perfil. Mas no começo fazia de tudo e eu vendia nos pontos de venda. E eu também tinha as festas de aniversário que pessoas mandavam, que eu mandava para outros lugares. Mas o algodão doce, como que eu ia mandar, né? Aqui você leva a máquina, eu colocava no saquinho, espetava no palito lá no bem isopor. Tradicionalzão. Bem né? Tradicional, mas aí uma cliente me solicitou lá de São Paulo e eu vi que ela já comprava as pipocas, né? E eu falei, caramba, então como que eu posso fazer? Nessa época eu estava já trabalhando com a pipoca aqui, falei, vamos experimentar aqui como que vai ficar. E aí, a partir dali, deu certo, né? E começa um processo. Hoje temos outras marcas, né? Tem muitos concorrentes também, que depois do Fantástico, imagina, na época do Fantástico a gente estava começando a vender a pipoca, já no copo há um tempo, e o algodão entrou depois, com vários sabores, né? Mas, assim, é um segmento, Cris, que não existia no mercado. Né? Nem pipoca. Então, hoje se tornou um segmento bilionário, assim. São muitas empresas de tudo quanto é jeito, gourmet, né? Que são outras formas de vender a pipoca gourmet, o algodão doce também, né? Que também começaram a colocar. Mas isso é o mercado. E fora, assim, o que também eu fico até feliz, porque existe muita gente que faz os algodões e etc e tal, e vendem lá para suas, né? Assim como eu fazia antes, né? Hoje eles conseguem, eles colocam no potinho e vendem. Se você considerar que existem dezenas ou centenas de milhares de pessoas que são doceiras, né, que são decoradoras, que trabalham com docinhos e hoje colocam algodão doce, colocam algum tipo de pipoca e aumentam a sua renda familiar com isso, se você fizer algumas contas por baixo de pedidos disso que são gerados por mês e por ano, você vai ver também o quanto de milhões, né, dezenas ou centenas de milhões está movimentando
a criação, um passo que você dá, a transformação que dá. É claro que isso não é da minha empresa, né? Não é a minha empresa que está gerando tudo isso. Mas pelo lado, aí volta de novo para o propósito, né? Eu tenho, claro, a gente tem os momentos que a gente também tem, pensa assim, depois de uma certa idade, né? Depois que você passa, né, numa certa idade, você começa a questionar a sua vida. E aí eu começo a olhar, assim, o que contribuição você deu para a vida, né? Não para mim, mas assim, o que eu estou deixando Qual também? legado Qual que você legado, tá deixando, né? né? E aí eu penso de um lado gostoso por um segmento de pipocas e algodões que inauguraram no Brasil, que não existia antes, né? Desde então, e o quanto isso ajuda dezenas, como eu falei, ou sei lá, centenas de milhares de pessoas que trabalham com isso. Entende? Assim, mas oi, eu comecei tudo num momento muito difícil, porque eu tinha aquele carrinho, eu e minha esposa, aquele sonho, aquela vontade de fazer uma coisa pra gente, mas deixar algo pro mundo. Pops Fantasy, logo no começo você perguntou por causa do nome. Eu pensava assim, olha, tem que ser um nome universal. Não vou colocar em inglês. Daqui a algumas décadas, talvez a China esteja dominando tudo, aí o próximo empreendedor vai colocar o nome chinês, mas agora ainda em inglês, né? Então eu falei, já que é para sonhar alto, eu não vou colocar pipoca do Japa, eu vou colocar algo que transcenda tudo isso, né? E Pops Fantasy por causa da fantasia. Então acho que é isso, Cris. Ficou um pouco longo, mas assim, é o quanto às vezes o legado que a gente pode deixar e quanta coisa está acontecendo agora enquanto a gente está conversando e tudo mais, a partir do momento que teoricamente poderia ser o pior, mas foi aquele momento que me transformou. Se hoje eu escrevo um livro e eu posso mentorar pessoas, posso fazer palestra ou conversar ou viajar para muitos lugares e conhecer mais pessoas, tudo isso não seria possível se eu não tivesse começado por muitos anos, viu? Porque a gente fala do carrinho, são 7 anos fazendo arquibancada, vendendo para tudo quanto é canto, para ter a primeira loja, quebrar, depois montar uma estrutura da empresa. Então, são 18 anos esse ano que a gente está fazendo de Pops Fantasy. Então, a gente está chegando à maioridade. Então, não é tão rápido assim. É um processo. É um processo. E o principal... De dores e alegrias, de né? dores e alegrias. Mas, acima de tudo, né? Não sonha... Todo mundo tem que ter o seu sonho, o seu objetivo. Mas eu acho que você tem que fazer algo que você possa se orgulhar daquilo, que possa ser prazeroso também, né? Porque senão você vai viver numa ansiedade, querendo resultado, e às vezes, o que é resultado? O que é resultado? Será que é só número? Será que o que é? Né? É para se questionar se o resultado é algo ou se é o processo. Exatamente, né? Porque o resultado... O resultado, ele faz parte do processo. Se não houver um processo, não tem resultado. Então, Chiu, já que você falou de legado, e eu quero que você pense, reflita, porque eu quero... Vamos imaginar que Deus pairou aqui na tua frente. Fala, Toshio, vou te dar o poder de você mandar uma mensagem para 8 bilhões de pessoas. E você, qual seria essa mensagem? Conta para esses 8 bilhões de pessoas. Eu diria a mensagem que eu coloquei aqui, nessa parte do livro aqui, que diz o seguinte: ninguém é capaz de parar um coração quente e um desejo ardente. Ninguém é capaz de parar um coração quente e um desejo ardente. Você querer algo e eu não consegui é uma coisa, outra é você desejar. E isso você colocar todo o seu coração, é se conectar com o melhor de você, é se capacitar também. E se você tem fé, conecte com o universo, com o seu Deus, mas é você se entregar de corpo e alma. É uma coisa que ele transcende. Quando você tem um desejo ardente, e nesse momento eu estou até mudando o meu tom de voz para que você perceba que não é aquela mesma forma que o Toshio estava conversando. Você tem que ter algo que aquilo bate tão forte, que você faz o seu planejamento, que você mira aquilo e você realmente quer atingir e você vai fazer aquilo e você está disposto a pagar até o preço daquilo, porque você acredita que no final aquilo vai ser muito bom. No mínimo você vai aprender muito. Mas quando você consegue colocar essa concentração, milagres acontecem. Pessoas, situações, nos momentos, Cris, mais difíceis que eu falava assim, poxa, agora não vai ter jeito, agora tudo acabou e tal. Mas o fato de estar ligado a um propósito, fazer parte daquilo que eu acredito e ser algo bom para mim e para o mundo,
Não sei, mas sempre aparece alguma coisa de algum lugar de onde você menos imagina e te dá mais um fôlego e dá mais uma resposta e aí você prossegue. Mas para isso não dá para brincar. Nesse negócio, e principalmente empreender, não é algo que é um jogo, não é jogo do tigrinho, gente, sabe? Isso aqui é uma questão jogo de... da vida. É o jogo da vida, né? Onde você cresce, onde você aprende. Mas você tem que ter aquela paixão e você tem que equilibrar mesmo, paixão e emoção. Você tem que se capacitar. Não dá para brincar com números, não dá para brincar com finanças. Você trouxe a Vanessa Brambila, você está trazendo muita gente de várias áreas, mas é tudo isso, Exatamente. né? Mas precisa tudo isso, como que eu faço para aprender? Com o tempo. Aí nessa hora, aquele momento, tem uma coisa no Japão também que se fala de tempo ao tempo, né? Respira, faz, né? Procura você... Curte, compartilha, segue aqui esse canal, tá? Tem o seu momento de reflexão, ouça de olho fechado à noite. Faça, né? Faça o seu equilíbrio emocional. Comece o dia também, né? Com coisas motivacionais que te engrandecem. Leia bons livros. E aí não é só o meu, né? Panela Resiliência do Coração, mas escolha os seus de gestão, de negócios, de vida, né? Divirta-se também, sabe? Saia um pouquinho da bolha aqui da internet, onde às vezes ele te contamina com ódio, sabe? Faça coisas legais. Poxa, a vida é uma só. Então, mas tem outras vidas. Tudo bem, mas essa é uma só. Então, aproveite, faça o seu melhor. Tem tanta coisa legal, boa para se fazer, né? E é isso, Cris. Eu acho que, né? Essa seria a mensagem. Essa mensagem é incrível. Você ter desejo ardente, você colocar os seus desejos na frente, você buscar se capacitar, você se alimentar de conhecimento e também você saber refletir. Porém, na hora que você reflete, você pega e começa a desenhar e ver aquele conhecimento que você pegou, coloca em prática. Porque conhecimento sem prática, ele não serve para nada. Você vai ter o colapso do conhecimento e você vai falar assim, poxa, eu ainda não estou preparado. Não tem que colocar, vai sem se preparar, vai caminhando, que aí você chega lá. Toshio, que honra, olha, de te ouvir, de conhecer a tua história. Como eu falei para você, a história do Toshio é da gente refletir. É aquele pegar na mão mesmo, você viu que ele deu várias sacudidas aqui na gente. Eu aprendi muito, né? Porque tem alguns momentos da gente, a gente precisa de ter essas viradinhas de chave. Só dá uma chacoalhada. Né? Nossa! Igual na pipoca, tá lá estourando a panela, vai girando, dá uma chacoalhada nela. Exatamente. E hoje você nos mostrou que a vida é como realmente uma pipoca. A gente tem esse chacoalhão, tem aquela pipoca que vai lá fora, cai lá fora, depois volta, né? E as outras que não querem estourar por medo. E a gente entende, mas não seja o piruá. Porque o piruá, de verdade, aquele que não quer transformar, aquele que fica lá, ele termina ficando implodido e não vai se transformar em nada. Eu digo que o piruá só restam duas coisas. Tem gente que até come, né? Mas, de modo geral, o piruá só serve para ser jogado fora. Pro lixo? Ou para quebrar a obturação do seu dente. Então, dentro do possível, né? Não seja o piruá, né? Seja sempre a sua melhor versão, né? E para sua melhor versão, de novo, faça o merchan. Continua seguindo a Cris. Você precisa se capacitar, tá? Unimar aqui para você também melhorar a sua administração. Exatamente. Siga bem todos esses canais. Toshio, quando as pessoas quiserem, como é que as pessoas te acham? Fala aqui pro pessoal que tá nos assistindo, como é que encontra o Toshio, como é que compra o livro? Fala aí mais uma vez. Bom, maravilha. Bom, gente, quem quer seguir... Aqui, ó, fala aqui quem quer seguir o Toshio, né? Entra lá no Instagram, no LinkedIn, né? Toshio Ito, vocês vão estar vendo aí o nome, tá? Eu vou estar seguindo lá, tem bastante material, muita coisa, muita reflexão bacana. Quem quer saber mais da Pops, quem quer adquirir, né, o produto, ou mesmo para revender, né, no seu estabelecimento, aí você entra no Instagram, é mais fácil hoje, Pops Fantasy. Procura Pops Fantasy, você pode estar acionando, manda mensagem por lá, né, que o pessoal vai estar, o departamento comercial vai estar atendendo você muito bem, né, e levando mais encantamento para a sua loja, né. Um produto, ele é bom quando ele deixa a sua loja mais bonita, quando ele te traz giro, quando ele faz uma diferença, quando ele te traz margem, né, e isso é uma coisa que a gente sempre
quando pensa no produto, temos que tentar trabalhar em cima disso. Isso é perfeito, maravilha. E o livro, como é que a pessoa encontra o teu livro? E o livro você também pode estar em o jeito mais fácil. Você pode estar entrando lá no Toshio Ito no Instagram. Tem o Linktree, onde você, né, lá embaixo na bio, você pode clicar que vai aparecer o link para você adquirir diretamente o livro. Ou então manda ali uma mensagem e eu estou respondendo, tá bom? Fica mais fácil um contato ali mais pessoal. E mais direto com você. E mais direto, né? Ai, maravilha. Toshio, muito obrigada. Ó, isso aqui é um presente nosso para você. É um símbolo da nossa canequinha para você. Quando você estiver lá fazendo suas reuniões, tá? Você lembra aqui do nosso podcast, viu? Muito obrigada da sua participação com a gente. Mostrar para vocês que tem presente, tá? Tem de fato presente. Tem de fato um presente, que é essa caneca linda aqui. E cria sua história bem bacana, diferenciada, para um dia, logo mais, você estar aqui, contando a sua história, o seu case de sucesso também, né? E também ganhando essa canequinha linda. Exatamente. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, nossos apoiadores, a Unimar EAD, a do Cris Exclusive, aos meus parceiros, o professor Henrique Nedmai, ele não está aqui, mas ele é presente aqui na nossa mente, ao nosso diretor técnico, ao Marcos César, ao nosso assistente técnico, que é o Júlio César. Sem ele, gente, nada seria possível. E eu gosto de reforçar porque o podcast não existe se eles não estiverem nos bastidores. É muito importante de ter eles aqui no nosso, dando todo esse suporte. E para você que ouviu até aqui, se esse episódio fez sentido para você, porque fez todo sentido para mim, Toshio, eu tô aqui, ó, fervilhando, compartilha com aquela pessoa que está precisando de acreditar de novo no próprio caminho. Segue o podcast, ativa as notificações, compartilha para todos os grupos, porque esse conteúdo, o conteúdo do podcast, ele tem empoderado, ele vai empoderar aquele seu vizinho, aquela sua amiga, aquele seu parente que tá prostrado no sofá, igual um piruá, mas quer mudança, mas não sabe como. Seja a pipoca, seja o milho para essa pessoa, que eu tenho certeza que ele vai virar numa linda pipoca e vai haver transformação. E todo mundo será beneficiado, né? Nos vemos no próximo episódio. Toshio, vamos brindar. E não esqueça que quem assiste o Empoderaí, Cris, é feliz. Juntos empoderados. Exatamente. Ai, gostou, Toshio?